Pense por um momento. Imagine-se diante de uma situação onde tudo parece perdido, onde o medo, a insegurança e as adversidades se levantam contra você de maneira tão forte que o caminho à frente parece impossível. O que você faria? Como reagiria? Você tomaria uma posição firme ou cederia às pressões do medo? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o portador. E é uma grande alegria estar aqui com todos vocês. Em nosso canal, O Cajado Divino. Que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre sua vida e sua família. Em nome de Jesus, profetizo vitórias, paz e prosperidade sobre todos que assistem a este vídeo. Que o Senhor, que é nosso refúgio e fortaleza, renove sua fé e coragem hoje. Hoje, vamos refletir sobre um tema profundo que toca diretamente no coração de todos nós, como cristãos. Vencer o medo, a coragem de Daniel na cova dos leões. A história de Daniel na cova dos leões é mais do que apenas um relato de coragem. É um exemplo de fé inabalável e confiança total em Deus, mesmo diante de situações que parecem insuperáveis. Mas, antes de mergulharmos nesse relato, peço que se inscrevam no canal O Cajado Divino, deixem seu like e compartilhem este vídeo com aqueles que precisam de palavras de encorajamento e esperança. Temos revelações poderosas para compartilhar com você e garanto que, ao final deste vídeo, você terá uma nova visão sobre o medo e a coragem em sua própria vida. Não perca! Agora, vamos voltar para a história de Daniel. Quem foi ele? O que o fez tão diferente e corajoso? Daniel foi um jovem judeu levado cativo para a Babilônia, um território estrangeiro longe de sua terra natal. Mesmo enfrentando grandes adversidades, ele se destacou pela sua sabedoria, caráter e pela fidelidade a Deus. Ele foi abençoado com um espírito de discernimento e rapidamente se tornou um dos mais confiáveis administradores do Império Babilônico. Porém, sua fidelidade a Deus o colocou em um grande conflito com aqueles que o cercavam. Alguns dos governadores e altos oficiais da Babilônia, com inveja de seu sucesso e da sua posição, planejaram uma armadilha. Eles sabiam que Daniel era um homem íntegro, que nunca se curvaria diante de outros deuses ou autoridades, além de Deus. Eles manipularam o rei Dário, convencendo-o a emitir um decreto que proibisse qualquer pessoa de fazer orações a outro deus ou homem, exceto ao rei, por um período de 30 dias. Sabiam que, se Daniel fosse fiel a Deus, ele violaria esse decreto e assim poderiam acusá-lo de desobediência e levá-lo à morte. Imagine o que Daniel enfrentou. Ele sabia que, se continuasse orando ao Deus de Israel, como era seu costume, seria lançado na temida cova dos leões. Era um medo real e presente, mas Daniel não hesitou. Ele sabia que sua fé e lealdade a Deus eram mais importantes do que qualquer decreto humano. Mas o que nos ensina a coragem de Daniel? Em primeiro lugar, Daniel nos ensina que, apesar das pressões externas e do medo de um futuro incerto, nossa fé em Deus deve ser inabalável. Não podemos deixar que as circunstâncias externas, as críticas ou o medo nos afastem de nossa convicção em Deus. Em segundo lugar, Daniel nos mostra que devemos ser persistentes na nossa oração e busca por Deus, mesmo quando os desafios são grandes e as dificuldades se acumulam. A oração deve ser o nosso primeiro refúgio, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Daniel orava 3 vezes ao dia, com sua janela aberta em direção a Jerusalém, não se importando com a lei humana. Ele sabia que, ao buscar a Deus, estava buscando sua força, direção e proteção. Ao pensar na atitude de Daniel, uma pergunta surge: e você? Você tem sido fiel em sua vida de oração, mesmo quando o medo e as dificuldades parecem tentar afastá-lo do Senhor?
Neste momento, convido você a refletir profundamente sobre isso. Será que você tem coragem para, como Daniel, enfrentar as dificuldades da vida com uma fé inabalável, sem temer as consequências? Talvez você esteja enfrentando um medo hoje, algo que tem tirado sua paz e segurança. Talvez seja o medo do desconhecido, das dificuldades financeiras, do seu futuro ou até mesmo o medo da rejeição. A coragem de Daniel na cova dos leões nos ensina que quando confiamos plenamente em Deus, Ele nunca nos abandona, independentemente da situação. Não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Tenho certeza de que esta reflexão fará toda a diferença em sua vida. Fique conosco, pois ainda temos muito mais para aprender com a história de Daniel e como ela pode transformar nossa maneira de enfrentar os medos do dia a dia. Se você está se identificando com essa reflexão, escreva nos comentários: "Eu confio em Deus, não tenho medo." E compartilhe conosco suas experiências. Eu adoraria saber como a coragem de Daniel pode inspirar sua vida. Lembre-se, Deus é maior que qualquer medo que possamos enfrentar. Agora, vamos avançar para a próxima parte dessa reflexão. Por favor, aguarde minha próxima parte, que será ainda mais profunda e cheia de revelações sobre como podemos vencer nossos medos, assim como Daniel. Amados irmãos, se você ainda não compartilhou este vídeo, faça isso agora. Tenho certeza de que essa mensagem tocará a vida de muitos que estão enfrentando batalhas emocionais e espirituais. Não permita que o medo os impeça de experimentar a verdadeira liberdade que só Deus pode oferecer. Agora, vamos continuar nossa reflexão sobre a coragem de Daniel. Quando Daniel soube do decreto real e das consequências de sua desobediência, ele sabia exatamente o que faria. Ele não se afastou de Deus por medo da perseguição ou da morte iminente. Ao contrário, ele se voltou ainda mais para o Senhor, mantendo sua prática de orar 3 vezes ao dia. A decisão de Daniel não foi uma ação impulsiva, mas uma escolha consciente e fundamentada em sua profunda fé em Deus. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, sua vida e sua confiança pertenciam a Deus. A verdadeira coragem, meus irmãos, não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir de maneira fiel a Deus, mesmo quando o medo está presente. Ao ser pego em flagrante, orando a Deus, os inimigos de Daniel correram imediatamente para denunciar sua desobediência ao rei Dário. O rei, que havia sido manipulado, ficou profundamente triste ao saber da situação de Daniel, pois ele sabia que Daniel era um homem íntegro. Mas uma vez que o decreto estava em vigor, não havia como voltar atrás. Por mais que o rei Dário tenha tentado encontrar uma maneira de salvar Daniel, ele foi incapaz de mudar o destino do fiel servo de Deus. Assim, Daniel foi lançado na cova dos leões, com a promessa de que seria devorado imediatamente. Mas ao contrário do que se esperava, Deus estava com Daniel. O Senhor fechou a boca dos leões e Daniel permaneceu ileso. Agora, imagine por um momento. A situação era desesperadora. O medo era real. Mas mesmo na cova dos leões, Daniel não se deixou vencer pelo medo. Ele confiou plenamente no Senhor e o Senhor o livrou. Esse é um dos maiores testemunhos de fé e coragem que encontramos na Bíblia. Em um lugar onde a morte parecia certa, Deus agiu poderosamente. Mas o que isso significa para nós hoje? Como podemos aplicar essa lição de coragem e fé em nossa vida diária? Primeiramente, precisamos entender que a presença de Deus em nossas vidas não nos isenta de enfrentar desafios. Ao contrário, muitas vezes os desafios surgem justamente para nos testar e fortalecer nossa fé. Mas a promessa de Deus é clara. Ele estará conosco em todos os momentos, até mesmo nas covas dos leões.
Em Isaías capítulo 43, versículo 2, lemos: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa promessa é a mesma para nós, como foi para Daniel. O medo pode surgir, mas a confiança em Deus nos capacita a enfrentar qualquer adversidade com coragem. A coragem de Daniel também nos ensina sobre a importância da perseverança. Muitas vezes, em nossas vidas, nos deparamos com momentos em que, como Daniel, precisamos fazer escolhas difíceis. Precisamos decidir se vamos nos conformar com as leis e normas do mundo ou se vamos permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando isso nos colocar em risco. E aqui está a chave para vencer o medo. A coragem não vem de nossa própria força, mas da confiança total em Deus. A coragem que Daniel demonstrou não era algo que ele havia desenvolvido por si mesmo. Ele sabia que o Senhor era seu refúgio e fortaleza. Ele sabia que mesmo que o pior acontecesse, ele não estava sozinho. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, meu irmão, minha irmã. Quando você se depara com desafios em sua vida, onde você busca a sua força? Você tem procurado refúgio em Deus como Daniel fez? Ou tem se deixado levar pelas dificuldades e pelo medo? Lembre-se, Deus está sempre pronto para nos dar a força necessária para vencer qualquer desafio. Ele é a nossa rocha e o nosso abrigo seguro. A história de Daniel nos desafia a ser firmes em nossa fé, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem nos ameaçar. Não importa o que os outros digam ou o que o mundo espere de nós. Se permanecermos fiéis a Deus, Ele honrará nossa fé, assim como honrou a fé de Daniel. Quando Daniel saiu da cova dos leões, ileso, o rei Dário ficou maravilhado. Ele emitiu um novo decreto, ordenando que todo o povo da Babilônia honrasse ao Deus de Daniel, dizendo: Porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Isso é um testemunho do poder de Deus em nossas vidas. Quando permanecemos firmes em nossa fé, nossa coragem se torna um testemunho poderoso para aqueles que nos rodeiam. Agora, convido você a refletir. Você tem sido um testemunho de fé e coragem em sua vida? Sua confiança em Deus tem sido uma luz para aqueles que estão ao seu redor? A coragem de Daniel não só o livrou, mas também trouxe honra a Deus e fez com que outros vissem o poder de Deus de uma forma nova. Por favor, se você está se sentindo tocado por esta reflexão, deixe um comentário abaixo. Eu sou um testemunho de fé e coragem em Cristo. Quero saber como essa palavra tem falado ao seu coração. E se você ainda não se inscreveu no canal O Cajado Divino, faça isso agora, deixe seu like e compartilhe este vídeo com os amigos. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé e coragem para o maior número de pessoas possível. Fique conosco, pois a próxima parte será ainda mais profunda, revelando como podemos aplicar os princípios da coragem de Daniel no nosso dia a dia. Não saia daí, amados irmãos. Se você ainda não compartilhou este vídeo com seus amigos e familiares, não perca tempo. Compartilhar esta mensagem pode ser o que alguém precisa para encontrar a coragem que tanto busca em meio aos seus medos. Deus está nos chamando para viver de forma ousada e temos ainda mais a refletir sobre isso. Agora, vamos continuar com nossa reflexão sobre a coragem de Daniel. Após ser libertado da cova dos leões, vemos uma transformação significativa no coração do rei Dário. Ele emitiu um decreto que reconhecia o poder do Deus de Daniel. O impacto dessa história foi tão grande que não só o rei, mas toda a Babilônia foi tocada pela demonstração do poder de Deus. Mas o que podemos aprender com essa mudança? O que isso nos ensina sobre o impacto da nossa fé nas pessoas ao nosso redor?
O primeiro ponto que precisamos entender é que a coragem de Daniel não foi apenas um evento isolado, mas um testemunho vivo do poder de Deus. Quando permanecemos firmes na nossa fé, não apenas nossa vida é transformada, mas também influenciamos aqueles que estão ao nosso redor. Quando Daniel foi lançado na cova, ele não sabia o que aconteceria. Ele confiava em Deus, mas o resultado não era garantido. Isso nos leva a uma grande lição. A fé verdadeira não é movida pela certeza de um resultado positivo, mas pela confiança em Deus, independentemente do que aconteça. Daniel não sabia se sairia da cova vivo, mas ele sabia que a vontade de Deus era soberana e que, se fosse a vontade de Deus, ele o livraria, como de fato aconteceu. Aqui entra um aspecto crucial da coragem que muitos de nós, às vezes, esquecemos. Coragem não significa ausência de medo, mas sim agir mesmo diante dele. Daniel foi corajoso porque confiou em Deus e agiu conforme sua fé, mesmo que isso o levasse a um destino incerto. Em nossa vida cotidiana, também somos chamados a agir com coragem diante dos nossos medos, sabendo que o Senhor caminha conosco. A Bíblia nos lembra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não vem de Deus. Ele nos deu um espírito de coragem e precisamos exercê-lo. Como cristãos, a coragem de Daniel nos desafia a ser ousados em nossa fé, a confiar em Deus em cada decisão que tomamos, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Ainda assim, muitos podem se perguntar: como posso ter a coragem de Daniel se minha fé ainda é fraca? A resposta está no relacionamento contínuo com Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nossa fé se fortalece. Quanto mais confiamos em suas promessas, mais nos tornamos firmes em nossa coragem. Daniel tinha um relacionamento íntimo com Deus, que estava fundamentado na oração constante e na busca sincera pela vontade do Senhor. Esse é o segredo para vencer o medo. Uma vida de oração, uma vida fundamentada nas Escrituras e uma vida dedicada à busca do Senhor. Não podemos esquecer que a oração de Daniel foi constante, uma prática diária. Ele não esperou por uma crise para orar. Ele orava antes da cova dos leões e continuou a orar durante a sua adversidade. A oração é um canal de comunicação com Deus que fortalece nossa coragem. Quando nos mantemos em oração, nossa fé cresce e podemos enfrentar qualquer medo com confiança. É importante que entendamos que, mesmo quando enfrentamos o medo, Deus não nos deixa sozinhos. Ele nunca nos abandonará, como Ele mesmo prometeu. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, não te deixarei, nem te desampararei. Quando o medo nos ameaça, podemos descansar na certeza de que o Senhor está conosco, pronto para nos sustentar. E aqui está o grande desafio que a história de Daniel nos oferece. Como você reage quando o medo se aproxima? Você se refugia em Deus, assim como Daniel fez? Você ora com fé ou se rende ao pânico e à ansiedade? A coragem de Daniel nos chama a confiar em Deus de forma plena, sabendo que Ele é capaz de nos livrar, não importa o tamanho da adversidade. Outro ponto crucial da história de Daniel é a maneira como ele não apenas foi salvo, mas também a maneira como sua coragem trouxe uma transformação para o reino da Babilônia. O rei Dário, ao ver a mão de Deus sobre Daniel, proclamou uma nova ordem para que todo o povo da Babilônia reverenciasse o Deus de Daniel. O testemunho de Daniel não só o libertou, mas também trouxe outros à fé no Senhor. Isso nos ensina que nossa coragem, nossa fé e nossa obediência a Deus podem ter um impacto muito maior do que imaginamos. Nossas ações de fé podem ser usadas por Deus para tocar muitas vidas ao nosso redor. Neste momento, eu gostaria de convidá-lo a pensar:
como a sua fé pode impactar as pessoas ao seu redor. Como o seu testemunho de coragem em Cristo pode ser a chave para a transformação de outros. Você está disposto a ser uma luz para os outros, mesmo quando os medos se levantam contra você? Como Daniel, devemos estar dispostos a ser instrumentos nas mãos de Deus, para que sua glória seja revelada através de nossas vidas. E se você ainda não se inscreveu no canal O Cajado Divino, aproveite esse momento para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de uma palavra de encorajamento. E escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus, não em meus medos. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé, coragem e confiança em Deus para o mundo. Agora, prepare-se para a última parte dessa reflexão, onde falaremos sobre como aplicar a coragem de Daniel em nossa vida diária, enfrentando nossos medos com a força de Deus. Não saia daí, amados irmãos. Chegamos à última parte dessa reflexão profunda sobre a coragem de Daniel e como ele venceu o medo através de sua fé em Deus. Eu espero que você tenha sido tocado por essa mensagem e que sua vida esteja sendo transformada por ela. Se você ainda não compartilhou este vídeo, faça isso agora. Alguém ao seu redor pode estar precisando dessa palavra de encorajamento. Agora, vamos concluir nossa jornada com mais uma importante reflexão sobre como aplicar a coragem de Daniel no nosso dia a dia. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele sabia que o Deus que ele servia tinha todo o poder sobre a vida e a morte. Ele confiava em Deus de uma maneira tão profunda que o medo não teve espaço em seu coração. E é isso que precisamos aprender para a nossa vida. O medo não pode ter controle sobre nós. Sabemos que a vida cristã não é uma estrada livre de dificuldades. Como cristãos, estamos sujeitos a enfrentar muitas adversidades. Talvez você esteja enfrentando um medo agora. Medo de perder o emprego, medo da doença, medo da rejeição, medo da solidão. Mas assim como Daniel, precisamos entender que a presença de Deus em nossa vida é mais poderosa do que qualquer medo que possamos enfrentar. A verdadeira coragem vem de sabermos que Deus está conosco em todos os momentos, especialmente nos momentos de angústia e medo. No Salmo 23, versículo 4, lemos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Esses são versículos que nos lembram de que Deus é o nosso refúgio, nossa força e nossa coragem. Ele é aquele que nos dá ousadia para enfrentarmos qualquer situação, por mais difícil que seja. E assim como Daniel, devemos ser corajosos em nossa fé, confiando que Deus é capaz de nos livrar, não importa o que aconteça. A coragem de Daniel não veio da sua força pessoal, mas da sua confiança em Deus. Ele sabia que se fosse da vontade de Deus, ele o livraria da cova dos leões. Mas se não fosse, ele ainda assim permaneceria fiel a Deus. Essa é a essência da verdadeira coragem cristã: confiar em Deus independentemente do resultado. Agora, vamos pensar um pouco mais profundamente sobre o impacto da coragem de Daniel. Quando Daniel foi salvo da cova dos leões, não foi só ele que foi beneficiado. O testemunho da sua fé e coragem levou o rei Dário a emitir um decreto que exaltava o Deus de Daniel. E isso fez com que muitos vissem o poder de Deus. Muitas vezes, nossa coragem e nossa fé, mesmo em meio ao medo e à perseguição, podem ser usadas por Deus para tocar outras vidas. O nosso testemunho de fé em Cristo pode ser um farol de luz para aqueles que estão perdidos em seus próprios medos e dificuldades. Quando as pessoas veem nossa confiança inabalável em Deus, elas começam a perceber que há algo diferente em nós. E essa diferença pode ser o que as leva a buscar ao Senhor, assim como aconteceu com o rei Dário. Por isso, meus irmãos, a coragem de Daniel é uma lição poderosa para todos nós.
Não importa o tamanho do medo que enfrentamos, nossa confiança deve estar firmada em Deus, que é fiel para nos livrar de qualquer adversidade. No entanto, devemos entender que a verdadeira coragem não vem da ausência de medo, mas da confiança plena no poder de Deus, que age em nossa vida para nos sustentar. Gostaria de perguntar a você, que está assistindo a este vídeo, como você pode aplicar a coragem de Daniel em sua vida diária? Como você pode permitir que Deus use seus momentos de dificuldade para fortalecer sua fé e impactar outras pessoas? Eu quero encorajá-lo a confiar em Deus, assim como Daniel fez. Quando enfrentamos o medo com coragem, estamos mostrando ao mundo que há um Deus que é maior que qualquer problema ou desafio. Se você tem enfrentado dificuldades, quero lembrá-lo de que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a confiança que Daniel tinha em Deus. Ele sabia que com Deus ele poderia enfrentar qualquer coisa. E, para você que está assistindo a este vídeo e ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo, quero convidá-lo agora a fazer essa escolha. A verdadeira coragem começa quando reconhecemos que precisamos de Jesus em nossa vida. Se você quer fazer essa decisão, repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu confesso que sou pecador e preciso do Teu perdão. Quero seguir-Te com coragem e fé, assim como Daniel fez. Amém. Se você fez essa oração, saiba que você tomou a melhor decisão da sua vida. Agora, busque uma igreja perto de sua casa, congregue com os irmãos e siga em oração, assim como Daniel fez, para que sua fé seja fortalecida. Deus tem grandes coisas para você. Se você ainda não se inscreveu no canal O Cajado Divino, faça isso agora, para que possamos continuar compartilhando mensagens poderosas como essa. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa palavra e escreva nos comentários: eu sou mais corajoso em Cristo. Que a paz de Deus esteja sobre sua vida e que você tenha coragem para enfrentar qualquer desafio com confiança em Deus, sabendo que Ele está com você em todos os momentos. Deus abençoe a todos vocês, amados irmãos.